Bom, gente, com relação aos exercícios que nós estávamos corrigindo, vocês têm mais alguma dúvida em algum exercício ali da página 25 até a 30? Mais alguma dúvida? Não? Bom, então se vocês não têm dúvida nenhuma, vamos lá para a página 32, que é o conteúdo novo, né? De ligação gênica ou linkage. Bom, então, seguindo aqui na parte de genética, né, dessas características herdadas, a gente sabe que a mutação e a recombinação gênica, elas são importantes, né, para essa modificação nas características dos indivíduos, tá? Então, para uma característica ela acontecer nos indivíduos, ela precisa, né, os genes, eles precisam sofrer essas mutações e essa recombinação gênica, tá? Então, fala ali para nós, naquele primeiro parágrafo ali do livro de vocês, que para que ocorra a variabilidade genética entre os indivíduos, possibilitando o processo evolutivo, devem existir alguns fatores fundamentais, como a mutação e a recombinação gênica. A mutação refere-se às alterações do material genético, sendo a principal fonte da variabilidade genética, proporcionando os novos genes, sejam formados nas populações. A recombinação gênica refere-se à distribuição dos genes no processo meiótico e está relacionada à segregação independente dos cromossomos ou permutação crossing over. Bom, então o que está falando para nós? Que essas modificações, elas acontecem a nível né, gamético, a nível de genes, de DNA, de características, né? E que elas podem acontecer dessas duas formas, né? A recombinação, que pode ser tanto independente como através dessas permutas, dessas trocas, né, de características de um cromossomo para o outro. E a mutação, né, que ela é geralmente influenciada por características ambientais. Quando a gente chegar lá no terceiro ano, desculpa, gente, quando a gente chegar lá no terceiro ano, a gente vai ver essa parte de seleção natural, né, de evolução. Então, toda essa parte genética que a gente vê agora, a gente amarra depois com essa parte da evolução, tá? Então, essas mutações e essas recombinações gênicas, que aqui a gente está falando que é tão importante, que precisa, a gente vai conseguir alinhavar com essa importância de seleção natural lá no terceiro ano. Bom, a gente viu a primeira lei de Mendel, que é aquela lá com uma característica só, que a gente viu a cor amarela e a cor verde das ervilhas. Depois a gente foi lá para a segunda lei do Mendel, que falou para nós, né, que algumas características elas eram independentes, então a gente poderia analisar mais de uma característica no indivíduo, que aí mostra para nós a cor, né, amarela e verde, depois o rugoso e o liso, que são independentes, que a relação da rugosidade não tem nada a ver com a coloração das sementes. Bom, agora a gente parte para a terceira lei da herança, ou a lei de Morgan, tá? Bom, então, o que estuda essa lei, né? Essa terceira lei?
ela estuda o mecanismo em que os genes situados no mesmo cromossomo, eles passam juntos, tá? Então, nós temos características que se segregam separadamente, diferentes, né? Eu posso misturar, por exemplo, aqui eu vou botar as letras minúsculas, que fica mais fácil. Eu posso misturar todo mundo, porque um é independente do outro, né? A característica de A, ela é independente da característica de B e eles vão se segregar, vão se juntar, né, independentemente lá na formação dos gametas, tá? Bom, aqui nessa terceira lei, ele está falando para mim de características que vêm ligadas num cromossomo, tá? Então aqui, ó, eu tenho o meu cromossomo e o seu homólogo, e eu tenho o A e o B. E essas características A e B, como elas estão no mesmo cromossomo, elas não são independentes, tá? É isso que ele fala para mim, que essa segregação ela não consegue ocorrer independentemente, porque como eles fazem parte do mesmo cromossomo, não tem como eles se separarem, né? Então quem tem a característica zinho vai levar a característica Bzinho com ele. E quem tem a característica zão vai levar a característica zão com ele, tá? Então aqui a gente fala então de caracteres que estão conectados no mesmo cromossomo, que não teriam, então, uma segregação independente. Eles seriam levados juntos lá para os gametas. Bom, então, quando dois ou mais genes se localizam no mesmo cromossomo, tá? A gente tem um fenômeno genético denominado ligação gênica ou linkage, tá? Então, um linkage é isso, tá certo? Quando eu tenho duas características, no caso, né, ligadas num cromossomo. E elas são transmitidas juntas, tá? Então, ali, ó, quem tá com um livro consegue ver que tem ali a formação do gameta, tá? Então, aqui, ó, eu vou até fazer menorzinho, que eu vou replicar aqui, para quem não tem livro conseguir ver, tá? Então, aqui, ó, a gente tem os cromossomos, o Azão e o Bzão, o Azinho e o Bzinho, tá? Então, essas características estão dentro de uma célula, ok? Quando essa célula vai sofrer meiose ou mitose, ela se duplica, tá? Então, eu vou criar os homólogos. Então, eu vou ter aqui, eu vou fazer um X, tá? Porque eu não consigo fazer aquele cromossomo. Então, aqui eu tenho as cópias. Então, aqui eu vou ter o Azão e o Bzão, o Azão e o Bzão, o Azinho e o Bzinho, e o Azinho e o Bzinho. Todo mundo foi duplicado. Lindo, maravilhoso. Né? Para ter formação da nova célula. Tá certo? Bom,
Agora eu vou fazer a formação dos gametas. Então, eu vou ter a divisão em 4 células. N. Para cá, eu vou ter 2 células, para cá 2 células. Tá? Isso que tá me mostrando ali. Bom, então aqui eu vou ter uma célula azão-bezão, outra célula azão-bezão, aqui uma célula azinho-bezinho e outra célula azinho-bezinho. Então, o que está falando aqui para mim nessa relação aqui do linkage? Que cada um vai com seu parzinho, tá? Então, o parzinho foi feito, não posso mexer, tá? Tá tudo lindo, maravilhoso. O azão vai com azão, o bezão vai com bezão, o azinho vai com bezinho e o bezinho vai com azinho, tá? Não tem aquela mistura do azão com bezinho, do bezão com azinho, não tem, tá? É isso aqui que acontece. Quando duas características estão conectadas num cromossomo, eles vão ir juntos e fim de papo, tá? Isto está falando para nós nesta lei de Morgan, tá? Que é a terceira lei. Bom, ali embaixo está falando da segregação independente. O que a segregação independente fala para nós, tá? Agora aqui eu vou apagar e vou mostrar para vocês, né? A segregação independente fala para nós que essas características elas não estão juntas no cromossomo, né? Elas podem juntas estar relacionadas a uma determinada característica, mas elas são completamente independentes, né? Então eu teria aqui, ó, essas características todas independentes. Tá? E elas iam se unir da forma que quisessem, né? Da forma mais aleatória possível, tá? Então, nessa célula aqui, eu já poderia, no início, já ter uma diferenciação, né? Eu poderia unir, por exemplo, tá? Eu poderia unir o azão com bezão, bezão, e o azinho com bezinho, bezinho, né? Ou eu poderia fazer o contrário, na célula, né? A célula poderia fazer o bezinho com azão e o azinho com bezinho. Com bezão, desculpa. Então, aqui, ó, eu já teria uma modificação completa da segregação, um ou outro, né? Se eu tivesse essa célula aqui, essa forma de divisão, eu teria depois, lá na duplicação, células azão, bezão e azinho, bezinho. Tá? Se a minha célula preferir se duplicar assim e se separar, eu teria o azão, bezinho e o azinho, bezão. Células misturadas, com características misturadas, né? Então, aqui eu teria uma segregação completamente independente. Todo mundo poderia fazer par com todo mundo, né? Porque cada um faz parte de um cromossomo.
tá? Então, isso aqui é a lei da segregação independente. Bom, falando do linkage, né? Se eles são ligados, aqui tá, são todos lindos, maravilhosos, o que a gente está acostumado a ver na segregação independente. Só que no linkage, tá falando para mim que se o A e o B estão grudados, eles não podem se separar. Né? Aquilo que eu falei para vocês, lá na divisão. Cada um vai ser separado com o seu parzinho que tá ali dividindo o lugar com ele, tá? Então, não pode ter troca. Então, quem tá ligado vai ficar com o seu companheiro. O Azão com Bzão, o Azinho com Bzinho e fim de papo. Tá? Só que aí, se os gametas só vão Azão com Bzão e Azinho com Bzinho e fim de papo e não tem essa diferenciação, como é que ocorrem as mutações? O que vocês acham? Como é que ocorreriam as mutações? O que vocês acham? E aí, pessoal? Bom, para ocorrer essas mutações que foram notadas, que elas acontecem, e que se a gente pegar e pensar que se eles não são independentes, se eles têm que ir juntos um do outro, mas mesmo assim acontece mutações, modificações nas características, acontece uma situação lá no momento da divisão celular, né? Quando os indivíduos foram duplicados. Vou dizer para vocês aqui, ó. Vou usar até essas duas cores. Bom, aqui tá uma célula normal, né? Aí, essas características, elas são duplicadas para ter lá a divisão. Então, eu vou ter isso aqui, né? Minha duplicação das minhas características. Então, aqui eu vou ter azão, aqui eu vou ter azão, aqui eu vou ter o bezão, e aqui eu vou ter o bezão. Aqui o azinho, bezinho, azinho, bezinho, tá? Célula duplicada. O que acontece para aparecer a mutação das características, né? Para ninguém ficar completamente igual. Acontece uma coisa chamada crossing over, tá? Crossing over. O que é o crossing over? Eles vão trocar parte da sua característica. Todo mundo? Não. Só um. Eles vão trocar. E aí eu vou ter aquela modificação dos genes.
Então, eu vou ter aqui, ó, a permuta, a troca das características, tá? A troca das características. E aí, quando tiver a formação dos gametas, eu vou ter, então, a formação de várias características. Opa, caiu aqui. Ó, então, eu vou ter ali a formação, né, dos genes mutantes, vamos dizer assim, né, dos indivíduos que vão formar características diferentes. Uma vez eu estava explicando essa parte do crossing over para uma turma e aí uma aluna pegou e falou assim para mim, então parece quando a gente está vendo uma série que tem o crossing over dos personagens, né? Que um personagem de uma série entra na outra série, né? E eu falei, é bem isso mesmo, tá? Então, por exemplo, lá, quem gosta daqueles Chicagos, aquela série Chicago, que tem o Chicago PD, que é dos policiais, o Fire, que é dos bombeiros, e o Med, né, que são dos médicos. E um entra, faz parte de um episódio que é do outro, né? Então, lá no dos bombeiros, aparecem os médicos, que é do Chicago Med, trabalhando juntos. Então, é bem isso, né? Então, esse crossing over é bem isso, é a mistura das duas características, né? Na série, então. Então, é a mistura das características. Aqui em genética, é a mistura das características. Na série, é a mistura dos personagens, tá? Então, aqui, ó, quando a gente fala em leakage, em características que estão fixas no cromossomo, nós vamos ter mutações, sim, nós vamos ter modificações, sim, quando tiver essa permuta, quando tiver esse crossing over entre os cromossomos, tá? Bom, vamos ali para a página 34. Tá? Ali em cima no quadrado, estão vendo que tem um quadradinho? Diz assim: como resultado, podem ocorrer as seguintes disposições entre os alelos de um duplo heterozigoto, situados em dois locos diferentes, tá? A posição cis, acoplamento, ou a posição trans, repulsão, tá? Quando dois genes dominantes estão em um mesmo cromossomo ou dois genes recessivos, então quando eu tenho isso aqui, tá? Eu tenho a relação cis, tá? Ou acoplamento, tá?
estão juntinhos, ligadinhos um no outro. Lindos, maravilhosos. Quando eu tenho a variação Azinho, Bzão e Azão, Bzinho, né? Quando eu tenho os heterozigotos, eu vou ter o trans ou repulsão, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a posição dessas características no cromossomo, a distância deles vai interferir nesse crossing over, né? Quanto mais distantes, né, eles estiverem um do outro, mais fácil a troca das características. Quanto mais pertinho, mais difícil é a troca dessas características. Então, a posição em que eles se encontram nesse locus, né, nesse local, ela interfere na transmissão das características, tá? Bom, ali tem um exercício resolvido, ó. Então, diz assim: como é possível saber a proporção de gametas de um indivíduo que o indivíduo forma e assim determinar se os genes para características analisadas estão em cromossomos diferentes ou no mesmo cromossomo, em linkage? Aí a resposta: por meio de um cruzamento teste em que o indivíduo duplo heterozigoto é cruzado com um indivíduo duplo homozigoto recessivo, tá? Então, esse cruzamento teste, ele é sempre feito, tá? Quando a gente não sabe ou a proporção de alguém, tudo mais, tá? Bom, então a gente vai ter ali, então a gente vai ter o cruzamento do indivíduo duplo heterozigoto com o indivíduo duplo homozigoto, né? Então, eu tenho essa característica. Como é que eu sei que o indivíduo é duplo heterozigoto? Porque antes eu vou fazer aquela reprodução dos homozigotos, né? Dominante e recessivo. Bom, quando a gente faz essa separação dos indivíduos, né? Quando a gente faz por segregação independente, a gente vai ter, né, o Pzão com Vzão, o Pzinho com Vzinho, o Pzão com Vzinho e o Pzinho com Vzão, né? Eu vou ter isso aqui. Uma segregação completamente independente. E quando eu for fazer o meu jogo da velha, a proporção fenotípica dele vai ser uma proporção em que eu vou ter várias possibilidades de indivíduos, né? Várias possibilidades. Quando a gente fala em linkage, as proporções fenotípicas elas vão ser menores. Por quê? Porque eu só vou poder fazer aquela segregação que não é independente, tá? Bom, então o que diz ali, ó? Em relação aos gametas formados, analise o cruzamento das drosófilas, que são essas mosquinhas,
que são super usadas em genética porque elas se reproduzem muito rápido, né? E a gente consegue ver a proporção de família, tá? De uma fêmea com asas longas e corpo amarelo, com um genótipo, então aquele que é o heterozigoto, e um macho, né, com asas vestigiais e o corpo preto, que é o recessivo, tá? O resultado mostra que 2 deles permanecem com genes localizados de acordo com a posição cromossômica original, sendo chamados de parentais, e outros 2 gametas apresentam 2 novas recombinações dos cromossomos. Por isso, são chamados de recombinantes. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Ó. Os parentais seriam esses, né? O Pzão com Vzão e o Pzinho com Vzinho. Tá? Cada um com as suas características. O que acontece? Que vai ter uma recombinação gênica nessas características. Então, o Pzão ele vai ficar com um Vzinho e o Pzinho ele vai ficar com um Vzão. Então, a gente tem essa mutação, a gente tem essa diferenciação, né? Então, a gente consegue ver que os indivíduos eles vão ter características intermediárias, né? Quando os indivíduos eles têm essas características intermediárias, quer dizer que estes genes são livres, né? Eles estão numa proporção praticamente igual, que a gente sabe que o completamente recessivo e o completamente dominante, eles têm uma proporção menor, né? Geralmente é 1, né? E a proporção do meio é que vai ter a alteração, tá? Então, quando eu tenho essa proporção, tá? Por exemplo, aqui, vou mostrar para vocês. Vou inventar, de 1 para 3, para 3 para 1, quer dizer que eu tive uma diferenciação aqui nos genes. Então, eu tenho uma segregação independente. O que acontece? Quando eu não tenho essa proporção, né? Quando eu vou ter os parentais somente, é porque os indivíduos eles não têm essa segregação independente. Eles podem até sofrer mutações, mas essa taxa de permuta ela é menor, tá? É menor do que quando eles estão livres para se recombinar, tá? Ali na página 35 ainda tem a continuação da explicação, ó, do exercício. Nesse cruzamento, as asas longas são dominantes sobre as asas vestigiais, o corpo amarelo é dominante sobre o corpo preto. Sabe-se que P e V estão ligados em um mesmo cromossomo e que entre eles existem 17% de recombinação. Com esses dados é possível concluir que... Então, ó, o que está aparecendo ali para nós? Que a proporção dos parentais é maior. Então, se eu tenho, vou repetir, se eu tenho uma proporção de parentais menor e os recombinantes maior, eu tenho uma segregação independente, tá? Quando eu tenho o contrário, que é o que está aparecendo aqui para nós,
Ó, aqui tá mostrando para nós ali 41%. Quando eu tenho os parentais em maior quantidade e os intermediários em menor quantidade, eu tenho linkage, tá? Então, essa é a diferença da segregação independente e do linkage. Segregação independente seria assim. Vou pegar esses mesmos dados. Parentais, 8 e 8. Intermediários, 41 e 41. Segregação independente. Linkage, 41, 41. 8 e 8. Linkage. Crossing over. Por quê? Porque quando eles estão conectados, a minha taxa de permuta de crossing over é muito menor do que quando eles estão independentemente. Tá? Então, é assim que eu consigo ver se os indivíduos eles estão conectados ou não, se as características daquele indivíduo estão conectadas ou não, tá? Então, aqui tá mostrando para nós, tá? Bom, depois ali embaixo fala sobre a taxa de permuta, ali na página 35 ainda, tá? No exemplo do cruzamento das moscas, é possível perceber que a ocorrência de permutação possibilitou a formação de uma proporção diferente de gametas. Então, aqueles 8 e 8% que são os diferentes dos parentais. Então, isso mostrou para nós que teve uma taxa de permuta, que teve uma modificação ali nas características, tá? Daquelas esperadas pela segregação independente. Contrariando a segunda lei de Mendel, essa proporção diferente reflete a taxa de permutação que ocorre entre dois genes que estão sendo analisados. No caso das moscas, a taxa de permutação ou recombinação foi de 17%, pois somaram os dois recombinantes, né, 8 e 8, tá? 8,5 e 8,5. Então, deu 17% de recombinantes. Assim, a porcentagem de recombinantes indica a taxa de permuta entre os genes citados nos locos. Então, eu vou saber o quanto eles trocaram os genes, quanto essas características foram influenciadas a partir da quantidade de indivíduos, da porcentagem de indivíduos diferentes dos parentais eu vou ter, tá? Então, diz ali, ó, suponha que o duplo heterozigoto, então ali tem azão, bezão, azinho, bezinho, em que a taxa de permuta entre os genes A e B situados em locos diferentes de um mesmo cromossomo, com os respectivos alelos, é de 20%. Então, a taxa de troca, né, de permuta entre os genes é 20%. Qual a distribuição dos gametas após a recombinação, tá? Então, aqui, ó, as características, elas são assim. E a taxa de troca entre eles de locais é de 20%, tá? Então, seria mais ou menos 10% para cada uma das duas características, tá? Das duas formas que eles iam se apresentar. Então, diz ali para nós, ó, se a taxa de permuta é de 20%, significa que essa será o percentual de gametas recombinantes. Portanto, 80% são considerados parentais. Então, eu vou ter aqui 20% da mistura, né? E o que sobra dos 100% é tudo parental,
tá? São todos parentes. Todos vão ter essa característica fixa. É isso aqui que tá falando. Os gametas resultantes da meiose em que não ocorreu a permuta são de dois tipos, portanto, 40% de um, 40% do outro, tá? Os gametas resultantes da meiose que ocorreu a permuta, eles vão ser dois tipos, 10% de um, 10% de outro, tá certo? Assim, 80% dos descendentes são idênticos aos parentes e 40% são recombinantes, tá? Então, aqui, ó, é isso que tá falando para nós. Então, ele já falou para nós que a taxa de recombinação é de 20%. Então, qual é a taxa de indivíduos parentais? É 80%. É continha básica, tá? Então, eu vou ter só 20% dos meus indivíduos com essa recombinação. O resto, tudo vai ser igual aos pais. Todinhos, tá? Então, sempre quando tem crossing over, é assim que vai acontecer. Os parentais sempre vão ser em maior quantidade, tá? Então, aqui para nós está sempre mostrando que essa proporção ela é contrária a lá o que o Mendel falou para nós quando falou em segregação independente, tá? Bom, tô derrubando tudo hoje. Vamos ali para a página 36, por favor. Na página 36 está falando assim para nós, ó. Sabendo-se que a taxa de permuta dos genes A e B situados nos locos diferentes do cromossomo, com os respectivos alelos é de 18%, e indica a distribuição genotípica resultante do cruzamento, então, daquele recombinante com o completamente heterozigoto, tá? Então, ali, ó, 18% é a taxa de recombinação, tá? Então, se eu divido essa taxa, tá me dizendo que eu vou ter 9% de permuta para cada um dos locais, tá? Então, eu vou ter a recombinação, tá? Então, quer dizer o que para nós? Quando eu for fazer a recombinação, a relação desses indivíduos, né, que são os parentais, são esse aqui, azão, Bzão, azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, eu vou ter igual aos pais, aos parentais, 81%. Opa, 81 não, 82, desculpa. 82%, tá? Sendo que 41 vai ser igual a um par, 41 vai ser igual ao outro. Opa! E a recombinação dessas características são 18. Tá? Essa é a porcentagem de indivíduos dessa família aqui, tá? Aqui, quando a gente fala em linkage, a gente não precisa fazer joguinho da velha, porque o joguinho da velha não vai dar certo, por causa da segregação independente lá do Mendel. Então, aqui, ó, a gente faz pela porcentagem de recombinação, tá? Então, se eu tenho 18% de recombinação, o que falta para fechar 100 é o que os parentais vão ter, tá? Então, aqui para nós vai dizer que os genes A e B eles estão localizados em homólogos, né? Então, os parentais eles vão ser aquelas características que eu falei para vocês ali, né? Do azão Bzinho e do azinho Bzão. Por quê? Porque o pai ali, ó, ele tem essa característica, ele é heterozigoto, ó, tá?
Então, aqui, ó, isso aqui vai ter 41%. Tá? Os outros 41%, então, vão ser o parental, tá? E aí, os 9% que a gente vai ter de cada característica são das diferentes, né? Que aí a gente vai ter, neste caso, os heterozigotos. Os homozigotos, desculpa. Que vão ser a recombinação, tá? Com relação ao parental lá. Tá certo? Então, cada uma dessas características aqui somam 41%. Para fechar 82. E aqui soma 18, tá? Então, o parental sempre vai modificar, vai mandar. Bom, depois ali a gente tem a parte dos mapas cromossômicos, tá? Então, esse mapa cromossômico é o método que a gente analisa a posição dos locais dessas características, tá? Então, como eu falei para vocês, dependendo do local onde a característica está localizada no cromossomo, é que a gente vai descobrir se ele consegue recombinar ou não, tá? Então, ali embaixo tem um exercício pronto, que ele diz ali as distâncias, né? Das modificações. Então, ali, considere as seguintes distâncias em um R entre esses três genes. O A e o C é de 5%, de 5, né? O B e o A é de 45 e o B e o C são de 50. Então, está mostrando para nós que a característica C e a característica A, elas estão mais próximas e a característica B, ela está mais distante, né? Então, aqui está mostrando para nós essa diferença. Então, o que está mostrando para nós? Que a taxa de permuta, que é em porcentagem, ela é igual à distância dos locais, né, dos loci, em um R, tá? Então, aqui para nós, ó, tá falando que quanto mais distante um loci do outro, maior é a taxa de permuta. Quando eles estão mais próximos um do outro, é menor a taxa de permuta, tá? Então, num indivíduo em que essa distância do B para o A é maior, a permuta do B vai ser maior do que a do C, que está muito próximo uma do outro, tá? Então, é isso aqui que está falando para nós. Quanto mais próximo eles estiverem, a chance entre eles permutar, então, vai ser mais complicadinho, tá? O R é a unidade de recombinação, tá? Então, aqui tá falando para nós dessa diferença. Pessoal, eu sei que é um pouquinho confuso essa parte, mas até aqui, vocês entenderam? Vocês ficaram com dúvida em alguma coisa? Falem para mim, por favor. Bom, então vamos fazer o seguinte, vai ficar de tema para vocês o livro didático, as páginas 37 e 38, e o livro de atividades, as páginas 20 a 22.
Semana que vem a gente faz a mesma situação. No início da aula eu pergunto para vocês se ficaram com dúvida de algum exercício e eu faço com vocês, tá? Lembrem que quando a gente fala em porcentagens de cromossomos, né, e do lado do genótipo, com relação ao linkage, a gente faz por proporção, né, lá da porcentagem, tá? E a diferença dos locks, então, eles sempre vão nos dar as informações da distância para a gente montar as características. Ou então, vão nos dar a distância de um com o outro, vão nos mostrar a característica e a gente vai ver a diferença ali de unidades que falta para chegar no indivíduo, tá? Tem um ali, ó, tem um exercício ali mesmo que pede para a gente observar duas plantas do genótipo 1 e 2 e que uma planta do genótipo 1 é cruzada com a planta do genótipo 2 e os dois locks, eles estão a uma distância de 10 unidades do mapa, tá? Que proporção de descendentes será igual ao genótipo 1, tá? Então, ali, ó, a gente tem o valor de unidades e a gente tem que saber a proporção, tá? Proporção em que eles vão se apresentar, igual aos parentais, tá certo? Lembrem que as unidades, a gente sempre, aquele valor ali, a gente tem que dar uma divididinha por 2 para saber a diferença, a união, tá? Aquele 10%, aquele 10 ali seria o total, tá? Professora, Oi. a gente tem aula até meio-dia e 15? Não, é até às 11h15. Eu vou fazer a chamada agora e já vou liberar vocês, tá? Eu até tenho aula com o segundo ano.